pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela a brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Ei, olha pra mim,
força do medo, apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços pra Jesus. Dai entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós, neste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz, e guardai-nos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Eis que lhes mostro um caminho sob modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor.
Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que eu me reúno a vocês nesta noite para estudar um pouco mais do Evangelho do nosso Pai Maior, Evangelho trazido pelo nosso Cristo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora, eu sou trabalhadora da Associação Espírita Caminho da Luz e hoje estarei aqui com vocês para conduzir o estudo desta noite, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós começarmos a fazer esse estudo, a conversar um pouquinho mais sobre esse Evangelho que tanto nos consola e esclarece, tenho 2 recadinhos para vocês. O primeiro é fazer um convite muito especial para que vocês participem do nosso encontro fraterno, que será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, encontro de luz, que todos podem assistir, desde os pequenos até os mais velhos. São todos muito bem-vindos, estão todos muito convidados a participar desse encontro de luz, onde nós teremos assuntos muito interessantes. O tema central do nosso curso é Bem-aventurados os aflitos, a pandemia, a visão da pandemia na visão espírita. Então, faço esse convite a todos vocês. Participem conosco, façam a sua inscrição no site, que é um encontro fraterno onde várias cidades vão participar. É totalmente gratuito, totalmente online, com uma programação aí muito especial para todos vocês. Então participem desse encontro, aprendam um pouco mais sobre essa doutrina consoladora e levem essa luz para dentro do lar de vocês. 31 de outubro, 1º de novembro. Sejam todos muito bem-vindos e participem do nosso encontro. O outro convite que eu tenho a fazer é você que está assistindo a nossa palestra pela primeira vez ou já ouviu falar do nosso tratamento espiritual, tem interesse de conhecer, saber como funciona esse tratamento, saber como que os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona pode te ajudar a compreender a situação difícil que você está passando, seja qual for o problema, seja qual for as complicações, as dores, tristezas que você esteja passando, nos procure nesses telefones que estão sendo publicados nos comentários da nossa página do Facebook, mande a sua mensagem, que as triagistas irão retornar o seu contato, te explicar como que funciona o tratamento e fazer a triagem fraterna com você. Não perca essa oportunidade, mande a sua mensagem, que nós estamos aqui de coração abertos, nós estamos aqui com o maior amor do mundo para te ouvir, para ter esse abraço fraterno, mesmo que online, para ouvir as suas dores, os seus problemas e te ajudar com o conhecimento que a doutrina espírita pode te proporcionar. E participe do nosso tratamento espiritual, mande a sua mensagem. E agora, para a gente iniciar os nossos estudos, para a gente iniciar a nossa conversa fraterna, vamos fazer a nossa prece inicial. Você que já está em tratamento, pega a sua garrafinha com água, o seu copo com água, coloque aí do seu lado, que ao final da nossa palestra será fluidificada no momento do passe magnético, e aí você vai receber aí toda a sua medicação necessária, todos os fluidos magnéticos necessários para o seu tratamento. Vamos então, de olhos fechados, iniciar o nosso momento de calmaria, respirando profundamente, acalmando os nossos pensamentos, acalmando os nossos sentimentos, agradecendo ao nosso Mestre querido Jesus por esses momentos de reflexão, por esses momentos de aprendizado. Agradecer ao nosso Mestre amado por mais esse dia maravilhoso e abençoado de vida que Ele nos deu. Agradecer as oportunidades benditas que tivemos ao longo do dia de aprender, de colocar em prática os ensinamentos deste Evangelho que tanto nos esclarece e consola. Muitíssimo obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua paz nas nossas vidas. O Senhor conhece, Jesus, infinitamente os nossos corações, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dores e tristezas, mas também, Jesus, conhece os nossos espíritos,
sabe das nossas alegrias, Jesus. Lhe rogamos que em mais esta noite o Senhor se faça presente em nossos lares, adentrando, Jesus, a nossa casa e enchendo nosso ambiente familiar de muita paz, de muito amor, de muita esperança. Que em mais esta noite, Senhor Jesus, nesses momentos de reflexão em torno do Evangelho, possamos fazer acender em nós a chama divina, Senhor, nos auxiliando a olhar a nossa vida de uma maneira diferente, nos ensinando, Jesus, a olhar para as nossas existências com muito mais esperança, com muito mais forças de vontade, com muito mais coragem, Jesus, de enfrentar aquilo que for necessário. Ouve as nossas preces, Jesus, apacienta os nossos corações nesta noite e que possamos, Senhor, revigorar os nossos espíritos, renovar os sentimentos de alegria, de fé e de paz em nossa existência. Muitíssimo obrigada por tudo, Jesus. Graças te damos e que assim seja. Meus irmãos, como eu tinha dito, é sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês para conversar um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Pai Maior, para trazer um pouquinho mais de reflexão sobre os ensinamentos que o Cristo deixou para nós, onde nós temos a oportunidade de estudar um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. Estudar um pouco mais essa doutrina de luz, que nos traz luz à vida e que foi revelada por espíritos abnegados, espíritos que já conseguem vivenciar o amor que o nosso Cristo de Deus ensinou e Ele mesmo já vivenciou e nos deu o exemplo. Amor esse que é universal, que é incondicional. Meus irmãos, a proposta de estudo para a nossa noite de hoje está no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos, nos itens 1 a 4, que fala sobre pagar o mal com o bem. Nesse capítulo 12, no item 1, Kardec seleciona um trecho do livro de Mateus, no capítulo 5, e aqui eu selecionei apenas os versículos 43 a 45, onde ele diz o seguinte: Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Meus irmãos, é muito importante nós fazermos a seguinte reflexão. Quando nós falamos de amor, o nosso primeiro raciocínio é relacionar a esse sentimento com o afeto, com o amor carnal, muitas vezes, ou apenas o amor àquelas pessoas que fazem parte da nossa família, aquelas pessoas que vivem muito próximas a nós, os amigos, os parentes mais próximos, os colegas de trabalho. Mas esse amor, ele também possui algumas restrições, quando nós pensamos dessa maneira mais simples de se falar de amor, né? Ele acaba sendo condicionado à possibilidade de nós recebermos de volta esse mesmo amor que nós proporcionamos. Muitas vezes nós acabamos condicionando essa proposta de amar somente àquelas pessoas que nos amam de volta. Nem sempre é na mesma proporção do amor que nós oferecemos, mas precisa de um retorno para que a gente ame alguém. Quando alguém que nós amamos nos machuca, nós sentimos vontade de revidar. O primeiro ímpeto, a primeira vontade que nós temos é de retribuir aquela grosseria, aquela afronta, na mesma intensidade que nos foi passada e proporcionar ao outro a mesma dor que ele nos proporcionou.
mas o amor que nós sentimos por essas pessoas, por esses familiares, né? Os cônjuges, os filhos, os amigos, irmãos, quando é o amor que nos impede de nos acalmar, respirar fundo e não devolver na mesma moeda aquela agressão, aquela ofensa, aquele ataque que nós sofremos dessas pessoas que amamos. Então, é o amor que nos impede de, muitas vezes, retribuir aquela agressão, né, aquela grosseria que nos foi dada. E aí a gente imagina, por exemplo, quando uma mãe, um pai acaba sendo magoado por um filho e que o que impede de revidar aquela mesma ofensa, aquela mesma dor, é o amor, como eu tinha dito, né? Mas a compreensão de que aquele filho está passando por um momento difícil, que está passando por algum problema, ou que ainda não percebeu a importância do respeito, a importância da cordialidade e da gratidão. Então, essa compreensão, a gente acaba olhando para aquele filho, olhando para aquele esposo, né, muitas vezes, mas no caso assim dos pais, né, os pais que têm um amor aí grandioso, incondicional, e que Emmanuel, que é o mentor, foi o mentor de Chico Xavier, diz que o amor materno, o amor paterno é o que mais se assemelha daquele amor que Jesus nos ensinou que nós tivéssemos uns pelos outros. Então é esse amor que acaba nos dando a oportunidade de compreender que o filho nos proporcionou aquela agressão, nos magoou, mas é porque ele está passando por um momento difícil, porque ele ainda não compreendeu a necessidade do respeito, né, da consideração, da gratidão. Mas e quando nós somos ofendidos, nós somos machucados por pessoas que nem são tão próximas a nós assim? Ou que nessa vida nós nunca convivemos e elas acabam fazendo um mal a nós? Uma má resposta num órgão público, quando nós precisamos de algum atendimento, uma má educação na fila do banco, uma fechada no trânsito, um irmão que ainda não despertou para os ensinamentos de amor que Jesus ensinou e acaba provocando a morte de alguém próximo a nós. Qual é a nossa primeira reação quando nós estamos sujeitos a essas atitudes? De pessoas que nem conviveram conosco e acabam nos fechando no trânsito, nos agridem, viram uma discussão, ou até mesmo quando essa grande agressão ocasiona a morte de alguém que nós amamos muito. A nossa primeira reação é revidar na mesma intensidade esse mal que nos fizeram. E se nós não conseguimos fazer isso, nós nos agarramos grandiosamente à possibilidade, nós nos agarramos com muita força ao desejo de que o outro sofra, de que o outro pague por aquilo que fez. E aí nos nossos pensamentos nós imaginamos inúmeras possibilidades horríveis de como essa pessoa vai pagar por esse mal que ela nos proporcionou. Nós nos apegamos a pensamentos e sentimentos ruins quando nós não conseguimos nós não conseguimos retribuir o mal que aquela pessoa nos faz. Muitas vezes a gente até comete o equívoco de pedir em oração que Deus proporcione àquela pessoa o mal que ele nos fez. Que Deus seja justo, que aquela pessoa sofra e sinta toda a dor que ele nos proporcionou. Nós temos o equívoco de pedir isso em prece. Pedir que Deus faça o mal àquela pessoa que nos fez mal. Porém, meus irmãos, quando Jesus aqui esteve conosco, nas suas pregações, ele sempre nos fazia lembrar que nós somos filhos de um mesmo Deus e que esse Deus único, soberanamente justo e bom, ama a todos nós. Então, que nós somos irmãos. Se nós somos filhos de um mesmo Pai Celeste, de um mesmo Deus único, isso nos faz irmãos. E compreendendo que nós somos todos irmãos
e é o amor universal que nós estamos aqui para aprender nesse planeta Terra, o que nos faz pensar que Deus, que ama aquela pessoa que nós queremos o mal, vai fazer com que ele sofra, vai fazer. Como que nós podemos pensar na possibilidade de que Deus vai ser o instrumento para que a gente faça que aquela pessoa padeça, para que aquela pessoa sinta a dor que ela nos proporcionou? Muitos pais que estão a me ouvir aqui, que têm mais de um filho, mesmo sabendo que o filho cometeu algo errado, tomou uma atitude equivocada, mesmo compreendendo que o outro filho está certo, não vai querer que o seu filho tão amado padeça a dor. Ele vai tentar de todas as formas fazer que aquele ato errado, que aquele equívoco sirva de aprendizado e que ele possa ressarcir de alguma maneira esse outro irmão, servir de aprendizado para que ele consiga resgatar esse erro, essa falta, esse equívoco. Nesse trecho bíblico, Jesus nos diz que nós devemos fazer o bem e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fim de que sejamos os filhos de nosso Pai que está nos céus e faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Meus irmãos, esse Pai amoroso, esse Deus de bondade, ama a todos nós. E não existe nada, absolutamente nada que nós façamos que vai fazer com que Deus deixe de nos amar. Então, até o ser humano mais vil, mais cruel, mais perverso é amado por Deus. Porque Deus sabe, Deus compreende que ele está naquele momento, naquela condição, mas que ele irá progredir, ele irá crescer e compreender que o amor precisa ser colocado em prática a todos e a todo momento. Mas então, de onde viriam essas situações tão desagradáveis e dolorosas que envolvem as nossas vidas? Perseguições no trabalho ou na vida pessoal, pessoas que não conhecemos nessa vida e acabam fazendo tanto mal a nós. De onde poderiam vir essas situações? O Espiritismo nos ensina, meus irmãos, que as relações de amizade e de inimizade são resultados de inúmeras reencarnações e que, obedecendo à lei divina imutável de causa e efeito, nenhum mal que nós fizermos ficará impune. Assim, tudo que nós fazemos, tudo que nos acontece é resultado das nossas atitudes nessa encarnação ou em reencarnações passadas, fazendo cair por terra a ideia de que nós somos vítimas de uma vida injusta ou da maldade alheia, como se nós fôssemos seres perfeitos que nada merecem sofrer. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nós passamos nessa encarnação é resultado das nossas más escolhas ou dessas más escolhas nessa encarnação mesmo, ou resultado de más escolhas que nós fizemos em reencarnações passadas. O Espiritismo nos ensina que não existem vítimas, de que aquela pessoa que a gente acha que nunca topou na vida, de que nunca conviveu, que nos persegue no trabalho, que é um parente longe, né, que é nem tão próximo de nós, mas nos espizinha, fala mal, nos critica, só aponta as nossas falhas. A gente acha que, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não fiz nada, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta. Por que ele está fazendo isso comigo? Tudo isso não é obra do acaso, meus irmãos. Tudo isso são consequências dos nossos atos. Ninguém está na nossa vida por acaso. Ninguém convive conosco e nos proporciona provações ao acaso. Meus irmãos, como eu disse no início da nossa conversa, a dificuldade de compreender o real significado da palavra amor
nos leva a cometer inúmeros erros e equívocos, além de nós mesmos fazermos o mal a uma outra pessoa. Então, se hoje nós olhamos e achamos que só o outro nos faz mal, é porque tudo isso está envolvido no egoísmo e no nosso orgulho, de achar que só o outro nos proporciona o mal, de achar que só o outro vai estar fazendo mal a nós. Nós nos esquecemos que nós não somos perfeitos, que nós também somos extremamente egoístas, que nós somos extremamente orgulhosos, que nós cometemos inúmeros equívocos, inúmeros erros com as pessoas que convivem conosco. Então, infelizmente, a gente só para olhar o que o outro nos faz e esquece de que nós também somos imperfeitos e cometemos erros, cometemos equívocos com as pessoas, e nós estamos hoje colhendo os frutos daquilo que nós plantamos em outras reencarnações. O nosso Mestre Jesus, em uma de suas pregações, perguntado sobre qual era o maior mandamento, disse que não tinha apenas um mandamento, mas 2, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Muitas dessas pessoas que acabam só apontando as nossas falhas, fazem o mal a nós, eles se intitulam nossos inimigos, ou nós mesmos fazemos questão de dizer que fulano de tal é nosso inimigo. Mas partindo do princípio que o amor é a caridade aplicada, quando nós conseguimos perdoar, quando nós conseguimos amar essas pessoas que têm dificuldades, atritos conosco, é onde nós podemos exercitar a nossa reforma íntima e lutar bravamente contra o egoísmo e o orgulho. Porém, meus irmãos, também é muito importante entender que quando Jesus nos pede para amar os inimigos, ele não pediu que nós colocássemos essas pessoas dentro do nosso lar. Ele não pediu que nós colocássemos essas pessoas no convívio da nossa família, envolvendo no carinho, né, do nosso lar. Ele não pediu que nós tivéssemos uma ternura com essas pessoas, igual nós temos um carinho e uma ternura com os nossos amigos, com os nossos familiares, ou com um irmão, né? Porque essa ternura, ela pressupõe confiança. E nós sabemos que não é possível, que nós não podemos ter confiança com alguém que nos quer mal, com alguém que quer nos prejudicar, com alguém que só quer apontar as nossas falhas. Não se pode ter o mesmo prazer e simpatia ao se encontrar o amigo quando se encontra com o inimigo, com uma pessoa que tem uma aversão a nós. Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo que esse sentimento de repulsa, né, ele resulta de uma lei física, que é a da assimilação e da repulsão de fluidos. Pensamentos maus emitem ondas fluídicas densas, pesadas, ao contrário das ondas emitidas por aqueles que se querem bem. E acredito que muitos de nós já passou por essa situação. Quando nós chegamos num ambiente, quando nós estamos na presença de pessoas que não nos querem muito bem, que nós sabemos que já tentaram fazer o mal a nós, o sentimento é pesado, é desagradável, é triste, ou seja, é de repulsão. Mas quando nós estamos na presença de alguém que nós amamos, que nós temos simpatia, há uma assimilação de fluidos, onde ao abraçar essa pessoa, a gente não quer desgrudar dela, não é mesmo? Então, as ondas de antipatia, as ondas de repulsão são densas e tristes, onde as de amor, de simpatia, são de muita leveza, de muita alegria. Jesus, quando nos disse para amar os nossos inimigos, ele nos convidou a colocar em prática os 2 mandamentos ensinados. E o amor, como nos disse Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita,
não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jesus, quando nos disse para amar os nossos inimigos, pediu para não ter por eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. Quando nós paramos para ler esses ensinamentos e refletir sobre essas recomendações de Jesus, parece que é tudo tão difícil de ser colocado em prática, não é mesmo? Parece que é tudo tão impossível. O primeiro pensamento que nós temos é: eu não dou conta, eu não conseguiria fazer isso, né? É porque dói muito lembrar do mal que nos fizeram, das vezes que nos prejudicaram, ou das perdas que nós tivemos por causa de escolhas erradas de outras pessoas. Nós entendemos que é difícil ou quase impossível colocar tudo isso em prática se nós olharmos apenas para a vida presente. Crer na ideia, meus irmãos, de que existe uma única vida justificaria essa nossa intenção de se vingar e de fazer com as próprias mãos que o outro sofra e que o outro pague pelo mal que nos fizeram. E ainda mais, essa ideia ilusória de que existe uma única vida nos faz crer, muitas vezes, de que a morte seria a única e melhor solução para nos livrar dessas pessoas que nos fazem o mal. Porém, meus irmãos, o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, veio nos libertar dessa ideia primitiva de que a morte resolve as nossas desavenças, trazendo a aparente tranquilidade da paz, da tranquilidade. A imortalidade da alma, meus irmãos, ensinada por essa doutrina consoladora e enviada por Jesus, nos desperta para as responsabilidades dos nossos atos ao longo das reencarnações sucessivas. Todo o bem e o mal que nós fizermos nos será dado de volta e na mesma proporção. Assim nós aprendemos que não existem vítimas e que o nosso planeta Terra, pela condição moral ainda dos seus moradores, dos seus habitantes, é ambiente adequado para nós exercitarmos o amor ao próximo. Aqui nós encontramos homens maus e perversos ainda, infelizmente. E as maldades que nós aqui suportamos fazem parte das provas que nós devemos vivenciar ainda. E que nós não devemos nos queixar dessas provas. Não devemos murmurar contra aqueles que nos fornecem ocasião de provar a paciência e a resignação. Quando nós compreendemos que não existe uma única vida, que nós estamos aí várias vezes reencarnando, tentando aprender a amar o próximo, nós compreendemos que tudo o que nos acontece é consequência das escolhas que nós fizemos, é consequência dos nossos atos. Então não existem vítimas, não existe o acaso, e tudo aquilo que nós passamos é um aprendizado para que nós possamos compreender o amor grandioso que Jesus nos ensinou. Em O Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec questiona aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E aí ele teve como resposta que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Meus irmãos, o perdão é libertador. E certa vez eu li num livro que melhor que perdoar é não ter que perdoar.
Quando nós compreendemos que os nossos irmãos, que as pessoas que convivem conosco, também estão no mesmo estágio evolutivo que nós, também possuem as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas imperfeições que nós possuímos, fica mais fácil de lidar, de conviver. E fica mais fácil de compreender que o outro está fazendo aquilo porque é uma condição da evolução que ele está passando. Da mesma forma que o outro me magoa, que o outro me fere, muitas vezes eu magoei, muitas vezes eu feri, eu enganei, eu menti e tantos outros defeitos que nós ainda possuímos. Então, olhar de uma maneira diferente para as atitudes do nosso próximo nos dá essa possibilidade de nem nos sentir ofendidos, né? De melhor que perdoar é não ter que perdoar. Nós não vamos nos sentir ofendidos, nós não vamos nos sentir atacados pelo ato do nosso irmão e não vai haver a necessidade de perdoar. Todos nós estamos reencarnados nessa terra porque ainda precisamos aprender a colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou. A grande maioria da população terrena possui o mesmo estágio evolutivo. Então, por isso que ainda existe tanta dor e tanto sofrimento ao nosso redor. Mas tenham certeza que depende de nós, somente de nós, do nosso esforço, a mudança dessa condição. Jesus, que nada fez de mal, recebeu injúrias, recebeu acusações, agressões, e em momento algum, meus irmãos, ele revidou na mesma moeda. Pelo contrário, em cada situação, em cada momento que ele era testado, ele reforçava o amor sublime de Deus sobre toda a humanidade, sobre todas as criaturas e a sua misericórdia principalmente. Ele compreendia as nossas falhas, ele entendia as nossas imperfeições e ele sempre retribuía o mal que era ofertado a ele com o bem que existia dentro dele. Quando nos ensinaram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, é porque Jesus é o único modelo a ser seguido, a ser imitado. Meus irmãos, nós somos capazes de alcançar essa transformação, porque só existem 2 determinismos na nossa vida. Um deles é a morte, porque é impossível nós fugirmos dela. Enquanto encarnados, nós somos perecíveis e nós temos o nosso dia do desencarne, o dia de retornar ao plano espiritual. E o segundo determinismo das nossas vidas é a evolução moral e espiritual. Pode-se passar séculos, milênios, nós poderemos até ficar estacionados no mesmo padrão evolutivo, na mesma imperfeição, mas nós um dia seremos perfeitos, assim como o nosso Mestre Jesus. Assim como ele disse que nós somos deuses, que nós devemos brilhar a nossa luz, que nós somos o sal da terra. Meus irmãos, era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês nesta noite. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloquem aí nos comentários do nosso Facebook, né? Da onde está passando aí a nossa palestra. Nós estamos online, atentos aos comentários de vocês. Nós vamos responder aí o que for possível, as dúvidas que vocês tiverem. Mandem as mensagens, conversem conosco. Se quiser algo mais privado, manda mensagem no nosso direct do Facebook, manda mensagem nos telefones que nós publicamos das triagistas. Faça o tratamento espiritual, faça a triagem fraterna, converse conosco e aprenda um pouco mais sobre o que o Espiritismo tem a te oferecer. Agora nós vamos passar para o momento do passe magnético. Se você não pegou no primeiro momento, pegue a sua garrafinha com água, coloque aí do seu lado o seu copinho com água, que essa água será fluidificada, magnetizada com as medicações necessárias para o seu tratamento, as medicações necessárias para suprir as necessidades do teu corpo, do teu espírito, e esse passe magnético vai trazer muito mais luz para a sua casa, para o nosso lar. Depois do passe magnético, eu retorno para a gente fazer a nossa prece final. Até daqui a pouco.
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Meus irmãos, espero que vocês estejam fortalecidos, que tenham revigorado a fé em seus corações, principalmente a esperança, a coragem e o prazer de viver, meus irmãos. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui sozinhos, muito pelo contrário, Deus está em nós, nós estamos em Deus, e estamos amparados por espíritos abnegados, espíritos de luz, espíritos bondosos, que nos amam muito e que ouvem as nossas preces, sabem das nossas dificuldades e estão a nos amparar a todo instante. Vamos então fazer a nossa prece final, de olhos fechados, amparados por esse Cristo de amor e de paz, agradecer a Ele, a esses momentos de reflexão, agradecer a toda a espiritualidade amiga e querida que está presente em nosso lar nesta noite, a nos amparar, a nos fortalecer, a nos renovar a todo instante. Divino amigo Jesus, muitíssimo obrigado, irmão amado, por nos envolver no seu abraço fraterno, por nos envolver nas suas energias divinas, revigorando em nós o amor pela vida, revigorando em nós pensamentos positivos, pensamentos de bom ânimo, e que possamos, Senhor Jesus, nesta noite, descansar o corpo físico, descansar, Senhor Jesus, os nossos corpos, mas ter a oportunidade dos nossos espíritos alcançarem voos às escolas espirituais, aos tratamentos espirituais no plano espiritual, e que possamos, Jesus, com a Tua permissão, reiniciar a nossa jornada no dia de amanhã, com novas oportunidades, com novas chances e aprendizados. Muitíssimo obrigada, Jesus, por estar conosco. Muitíssimo obrigada, Senhor, por ouvir as nossas preces. Graças te damos, Senhor, eternamente, e que assim seja. Meus irmãos, ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.